Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Casal Forte. Eu sou a Mayara Forte. E eu sou o Milton Forte. E o tema do vídeo de hoje é como aprimorar o seu mindset. Vem com a gente. Então vamos lá, gente. Eu sei que parece uma coisa muito óbvia ou muito fácil, né, de se controlar, que é o nosso pensamento ou talvez o nosso emocional. Mas quando fala de investimento, gente, o nosso patrimônio, sim, esse tema acaba pegando e muito. Isso tudo que nós estamos falando agora sobre a questão da nossa mente, o que vai impactar muito isso é o seu perfil de investidor. Se você tem um perfil agressivo, moderado, se nós temos um perfil, né, de longo prazo, se temos um perfil de curto, médio prazo, então tudo isso, né, gera em nós algumas expectativas e isso pode ajudar ou atrapalhar nossas, né, tomadas de decisões. Então a primeira coisa que você tem que ter é uma estratégia. E para você ter uma estratégia, você precisa saber o seu perfil. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal que nós falamos sobre perfil de investidor. Nós vamos deixar o link aqui para que você conheça, se você ainda não sabe qual é o seu perfil, e em cima dele você vai montar uma estratégia. Então vamos supor, gente, que você tenha um perfil de curto, médio prazo, tá? É importantíssimo, na verdade eu acho que é indispensável você saber fazer análise técnica. Inclusive nós temos uma playlist aqui no nosso canal só falando sobre análise técnica. Por quê? Porque você está pensando no curto prazo. Então você tem que estrategicamente ter um ponto de entrada, saber analisar um FIBO, saber médias móveis, saber linha de tendência, você tem que saber tudo isso porque você está pensando no curto prazo. Então, ó, aqui quando o preço de tal ação chegar aqui eu compro, aqui eu vou ter o meu stop gain, o meu stop loss. Então você vai ter um ponto de entrada e um ponto de saída que seria o seu alvo. Então, a análise técnica para você, gente, é importantíssimo, né, para não dizer indispensável. E onde entra o mindset, né, nessa história aí, né, que nós estamos falando aí sobre análise técnica? Vamos supor que você fez uma análise, determinou um ponto de entrada ali num suporte e o ativo chegou ali e acabou violando aquele suporte e aí começou a ir em direção ao seu stop loss. Então, nesse momento, o seu emocional às vezes começa a ter aquele desequilíbrio e se você não tiver o controle da situação... Gente, e parece que nessa hora, parece que tem duas vozes aqui. E agora? Compra mais, porque você vai ter um ganho maior. E outra voz aqui, vende, que aí pelo menos você não tem um prejuízo tão grande. Então, essa hora, gente, tem uma confusão muito grande e toda aquela análise que você fez parece que cai por terra, né? Ai, meu Deus, será que eu fiz errado? Será que... Você coloca tudo em dúvida nesse momento. Então, o mindset nesse momento é muito importante, porque senão você vai ficar dividido, né? Então, o importante é você seguir a sua estratégia. Então, ter o controle emocional para, se acaso ele vier a ter o seu stop, ok, depois você vai ter outra operação que vai ter ganho. E se ele for até o seu ganho, também determine aquele alvo, não altere aquele alvo nem para mais nem para menos. Determinou que ia ser 20% exemplo de ganho, é 20%, chegou ali, encerrou a operação, beleza. Se fosse 10% de loss, exemplo, e ele chegou ali e teu 10% de loss, faz parte do sistema financeiro, é renda variável. Se você tem essa estratégia definida, o mais importante é você seguir ela. Agora, se você já é um investidor que pensa em longo prazo, gente, você tem que saber fazer a análise fundamentalista. Da mesma forma que a análise técnica para quem investe no curto prazo é indispensável, para investidor de longo prazo, a análise fundamentalista é indispensável. Eu vou citar um exemplo. Você tem 30 mil reais e você recebeu a oferta de fazer sociedade com o dono da padaria do seu bairro. Você pega esses 30 mil reais e topa logo de cara investir nessa padaria? Não, né?
Você vai querer conversar, você vai querer saber quanto que essa padaria vende por mês, quais são as despesas, como que tá o caixa, como que se essa empresa, né, no caso a padaria, tem dívidas, para saber se esse é um bom investimento ou não. Se você for aplicar esses 30 mil, quanto tempo vai demorar para você ter esses 30 mil de volta para o seu caixa e aí começar a ter lucro? Você não vai pensar em tudo isso? Quando você estuda, né, a análise fundamentalista, a longo prazo é a mesma coisa. E da mesma forma que o mindset é importante, né, para essas operações de curto prazo, né, com análise técnica lá, para operações ou, né, para investimentos de longo prazo é a mesma coisa. Então você tem que ter o controle emocional, porque às vezes você vai ver os ativos tendo, né, lucros de 30, 50, 100% né, em relação ao valor inicial que você começou a investir. E aí você vai falar, nossa, agora eu vou realizar o lucro, vou realizar o lucro. Então, não, se você tem uma estratégia focada no longo prazo, você acredita naquela empresa no longo prazo, ela tende a valorizar e mais ainda do que aquele número que você está vendo atualmente. Então, claro, que depois de um determinado momento, às vezes ela vai ter aquele respiro, aí você fala, nossa, por que eu não vendi lá na... Não, você tem que ter o controle emocional, é longo prazo, então siga a sua estratégia. Se você tem a estratégia de longo prazo, o mindset também vai ser importante nesses momentos também de oscilação, né, que a bolsa sempre tem. E quando nós falamos de longo prazo, gente, não é 1 ano, não é 2 anos, não é 3 anos. Lembra sempre da padaria. Imagina que você investiu esses 30 mil. Investiu os 30 mil, você vai desfazer a sociedade daqui 6 meses? Não, né? Porque você entrou nessa sociedade pensando a longo prazo. Então, quando nós falamos, né, de investidor de longo prazo, a gente está falando aí de para lá de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, quer dizer, Mayara, que investidor de longo prazo nunca vende, né, uma ação, nunca se desfaz de uma empresa? Sim. Ele realiza a venda, sim. Mas em que momento ele realiza a venda? Quando a empresa perde seus fundamentos, quando ele não acredita mais na empresa e não tem mais a mentalidade de sócio. Ah, eu não seria mais sócio dessa empresa porque ela perdeu seus fundamentos. Então, aí sim, ele, né, iria estar realizando o seu lucro, né, e se desfazendo dessas ações. Então, o que você pôde perceber, tanto na análise técnica quanto na análise fundamentalista, gente? Você tem sempre que seguir a estratégia. Então, se a sua estratégia é de curto prazo, ótimo, segue ela. Se a sua estratégia é de longo prazo, ótimo, segue ela. Mas não fica misturando as coisas, porque senão você não vai ter técnica nenhuma. Você simplesmente vai ser um apostador, né? Tipo, eu aposto que ela vai subir. Deu 20%? Eu acho que ela chega a 50%. Entende que não tem fundamento nenhum, não tem técnica nenhuma, você tá brincando com a bolsa de valores, é como se fosse um cassino. Então, ter técnica, respeitar a técnica e paciência é a principal coisa para você trabalhar aqui, seu mindset. E uma palavrinha que nós vamos estar sempre falando aqui é o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é você saber a hora que você vai entrar, a hora que você vai sair. Então, seja a estratégia de curto, de longo prazo, você tem suas metas. Então, se você, vamos supor, vai fazer uma operação de curto prazo, o que seria o gerenciamento de risco? Qual que é o meu limite de perda que eu posso assumir nessa operação? E qual que é o meu alvo? Então, você fez esse gerenciamento, você vai ter que seguir a estratégia até o final. Então, por isso que é muito importante você ter o controle emocional, que nós citamos aqui desde o início, que foi o tema desse vídeo. Porque se você não tiver o controle emocional, muitas das vezes você vai acabar tomando decisões erradas e até mesmo saindo de uma operação antes da hora ou entrando num ponto errado, né, que você não deveria estar entrando. Enfim, vai cometer erros.
Então é isso, gente. A Bolsa de Valores é para todos. Como a gente já comentou, não tem aquela coisa de defender a análise técnica ou defender a análise fundamentalista. Os dois dá certo, né? Vai de você, vai da sua estratégia. Então, saiba quem você é, o seu perfil e siga a estratégia, sabendo, né, trabalhar o seu mindset, seu emocional, tá bom? No vídeo de hoje é isso. Agradeço a vocês por ter assistido até aqui. Se você gostou do conteúdo, já aproveita, gente, deixa um like, isso nos ajuda bastante, nos motiva sempre a estar gravando outros vídeos para vocês. Se ficou alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer poder estar respondendo para vocês e até o próximo vídeo. Até mais! Um abraço.